Tu por um acaso fica comendo mosca na sala de aula, se distrai com qualquer coisinha, não consegue finalizar um pensamento sem brotar outro na tua cabeça, não para quieto. Então nesse vídeo eu vou falar sobre TDAH, sobre os meus traços de TDAH, para quem sabe ajudar alguém que tá com uma pulguinha atrás da orelha e tá precisando que alguém fale qualquer coisinha para buscar ajuda. Agora, nenê. Antes disso, eu te peço para tu curtir o vídeo, sério, isso me dá um apoio gigante, e para tu se inscrever no canal. Daí clica de novo no botão de se inscrever e troca as notificações de personalizadas para todas as notificações. Se quiser me apoiar um pouquinho mais, esse é o meu Apoia-se, e tu também pode virar membro. Membros têm acesso ao nosso grupo no Discord. Esse aqui é um vídeo que ensina como entrar no nosso grupo no Discord. Eu não sou profissional da saúde mental, meu conteúdo é baseado na ciência e na comunidade neurodivergente. Esse vídeo, em hipótese alguma, é uma ferramenta de diagnóstico. Eu não passo contato de profissionais. Não compare neurodivergentes adultos com crianças. E ter traços não significa ter um transtorno. Não é porque tu fica triste que tu tem depressão. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e tu precisa apresentar traços desde a infância. Esses traços podem mudar da infância para a fase adulta e podem ser diferentes em meninos e meninas, por exemplo. TDAH não é falta de atenção e crianças agitadas. Isso qualquer pessoa pode ser. TDAH envolve intensidade, frequência e sérios impactos na vida da pessoa. Envolve diversos setores da nossa vida completamente prejudicados. Um exemplo um pouco drástico, mas que explica isso melhor, é que existem TDAHs que, por não conseguir trabalhar ou esquecer de pagar contas, podem perder suas casas. Inclusive, eu concordo com o Dr. Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas em TDAH, que esse não é o melhor nome para o transtorno. Isso porque TDAH é um transtorno de falta de autorregulação das funções executivas. E elas são muitas. Não se trata apenas da falta de foco e da agitação. Eu falo melhor sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu questiono o nome do transtorno e explico o que é TDAH, algo explicado de forma completamente errada em 99% dos casos. Sim, TDAH é muito mal compreendido. Então a seguir eu vou falar sobre meus traços. Como eu fiz nesses vídeos aqui onde eu falei sobre meus traços de autismo, para quem sabe ajudar pessoas, tanto aquelas que estão com uma pulguinha atrás da orelha pensando em buscar por um diagnóstico, para incentivar essas pessoas a buscarem ajuda profissional, quanto profissionais que não são especialistas no transtorno, mas lidam com TDAHs e acham importante ouvir outros TDAHs para desmistificar questões. Quando eu era criança, eu assistia televisão assim, eu escalava portas, grades de janela, e quando a minha mãe me enfiou no balé, na época que todo mundo da escolinha estava fazendo algum esporte que era quase obrigado, daí a professora falou para minha mãe que balé não era para mim, porque balé é muito pipipi, pipipi, e eu era muito agitada. A minha hiperatividade de adulta mudou. É comum que mude e não seja igual quando a gente era criança, e ela se tornou mais mental ou em movimentos repetitivos. Outra coisa que a minha mãe ouvia dos professores é que a Natália é uma ótima aluna, só que tá sempre no mundo da lua. E eu tomava bullying até de professor para me chamar a atenção no meio da aula, parando a sala inteira para perguntar se eu tava no mundo da lua porque eu tava olhando pro nada. Pronto, agora que a gente já passou do básico da hiperatividade e da falta de atenção, segue. Eu e todos os outros TDAHs temos disfunção executiva. Funções executivas são um conjunto de funções do nosso cérebro e eu vou mencionar algumas das funções executivas que eu tenho problemas e como que é esse problema. É claro. Algumas das coisas que eu vou falar a seguir podem bater de frente com os meus traços de autista, mas daí eu dou uma breve explicada aqui e nesse vídeo eu falo melhor sobre como é ter os dois transtornos. Então, organização. Uma das funções executivas. Meu lado autista precisa de tudo muito organizado, mas eu não consigo manter essa organização por causa do meu lado TDAH. Sobre a atenção eu vou falar depois. Manejo do tempo. Eu não sei manejar o meu tempo direito. Quando eu vejo o dia começou e já está terminando, minha memória de trabalho é até relativamente funcional, mas ela dura por um curtíssimo espaço de tempo, e a quantidade de coisas que cabe na minha cabeça durante o trabalho é pouca coisa. A memória, a parte de guardar essas informações, é bem pequena. Meu controle de impulsividade, depois eu vou falar um pouco melhor, é horrível. Inclusive estou sofrendo porque às vezes eu respondo pessoas que eu não deveria responder como criadora de conteúdo, mas falo melhor daqui a pouco. Controle emocional praticamente inexistente. Minha iniciação de atividades também é bastante comprometida.
porque a motivação também aqui é bastante comprometida, já que a gente tem baixa dopamina. O meu lado autista precisa de absolutamente tudo planejado, mas o meu lado TDAH às vezes precisa de novidade, porque, né, dopamina, e não consegue cumprir com os planejamentos da minha parte autista. E a parte da priorização é um negócio que eu gosto de explicar da seguinte forma: se eu tiver um bolo queimando no forno e a minha mãe na janela de um prédio pegando fogo, eu não sei qual dos dois eu vou socorrer primeiro. Tá. Piadinha à parte, às vezes é muito difícil de tu conseguir entender o que tu tem que priorizar, o que é mais importante e deixar as coisas menos importantes para depois. Eu tenho DSR, ou disforia sensível à rejeição, que é muito comum também em TDAHs e autistas. Eu tenho memórias traumáticas de uma coisa que a minha professora me xingou na ginástica olímpica e eu nunca mais voltei para a ginástica olímpica. Eu tenho memória de uma coisa que uma tia minha me xingou por causa do meu primo. E essas memórias são muito traumáticas, como se fosse uma coisa que fere o caráter da pessoa, como se fosse um golpe do tamanho do mundo. Algo muito maior do que deveria ser. Enfim, disforia sensível à rejeição. Eu tenho muitas estereotipias, que são movimentos repetitivos para autorregulação. Eu preciso estar o dia inteiro comendo ou tomando chimarrão. Inclusive, eu comecei a tomar mais chimarrão para substituir a necessidade de ficar o dia inteiro comendo. E aí isso piora a minha ansiedade, mas me ajuda nessa autorregulação, então é uma bagunça. Ainda bem que eu tomo um remédio para ansiedade. Eu tô sempre balançando as minhas pernas se eu não tô mexendo com alguma coisa na minha mão. Eu era a pessoa que balançava as mesas dos colegas do lado quando a mesa estava colada uma na outra, sabe? A necessidade de ficar mordendo coisas, como eu falei, de mastigando, não é só necessidade de mastigar, é de morder. Inclusive eu quero comprar aqueles Steam Toy de mastigar e outras estereotipias. Eu tenho necessidade de estímulo para me concentrar e para ficar quieta. Isso inclui o que eu estava falando do Steam Toy para ficar mexendo. Eu preciso também de vídeo de fundo ou filme, série que eu já vi 1000 vezes, porque filtra um pouco dos sons externos, dos barulhos externos, me mantendo presente e ao mesmo tempo não puxa tanto a minha atenção, porque eu já vi aquilo 200 milhões de vezes. Apenas áudio, tipo som de chuva, instrumental, sozinho, não funciona tão bem pra mim. Mas se só tiver aquilo é melhor do que nada. Eu tenho distúrbios do sono, muito comum também em TDAHs. Eu tenho dificuldade para dormir, sonambulismo, necessidade de estímulo auditivo também para dormir, mas nem todos funcionam. Esses ASMR comuns não funcionam para mim. Só white noise, assim como chuva ou som de ventilador, não rola para mim. Eu gosto geralmente quando tem barulho de chuva com o instrumental junto, porque filtra as coisas externas e o instrumental não pode oscilar com muitos picos, tipo um instrumento muito marcado. Tem que ser bem linear e o barulho da música tem que estar mais ou menos na mesma altura do que o da chuva, para também não se sobrepor. Porque a chuva também tem que abafar um pouco a música, senão eu vou ficar prestando atenção demais na música e não vou dormir. Não pode ter letras na música. A minha cabeça não para. Além disso, eu também tenho muitos pensamentos intrusivos. Como eu falei antes, eu sou uma pessoa muito, muito impulsiva. Tanto no lance de falar merda antes de refletir, quanto em impulsividades no trânsito. Felizmente, uma das minhas habilidades é a espacial e a percepção. Então, eu tenho uma boa noção do meu espaço, do meu entorno, do espaço que eu tô passando, espaço que eu vou ocupar. Mas eu espero não me acidentar no futuro. Falando em direção, eu dirijo super bem. Mas às vezes ocorrem os probleminhas, tipo eu me distrair e seguir o carro da frente quando ele passa o sinal vermelho. Mas é algo eventual, tá? Nunca levei uma multa. Ah, e também tem o lance de acabar errando o trajeto por estar pensando em outras coisas, por distração, ou por simplesmente esquecer para onde eu estava indo. Isso faz parte da memória de trabalho. Por causa do autismo, eu tenho uma tendência a ver tudo de forma muito lógica e não entender áreas cinzentas. Tudo ou é ou não é, ou é 8 ou é 80, mas por causa do autismo também e do próprio TDAH, às vezes eu não consigo agir pela lógica, tanto por impulsividade quanto pela parte de desregulação emocional, muito comum nos dois transtornos. Eu tenho uma coisa chamada de oversharing. Eu acho que é diferente do tal do sincericídio, tá? Oversharing é aquele negócio de tu falar coisas demais, muito íntimas, tuas ou para pessoas completamente estranhas, tipo Uber. Uber sabe tudo da minha vida. Eu costumo falar tudo na cara, sem muito filtro. E aí tem um outro lance que briga com o autismo, que é eu preciso de rotina, autismo.
E inclusive sair da rotina me causa crises. Eu tenho dificuldade para sair de casa. Mas eventualmente eu preciso de novidade, que é o meu lado TDAH, que precisa de dopamina. E esses lados brigam muito. Isso, inclusive, sofre bastante alteração ao longo do meu ciclo, porque o estrogênio é análogo à dopamina. Falo melhor nesse vídeo aqui. Então é uma bagunça. E aí também, por causa do autismo, eu sou bastante tímida, fechada, gosto de ficar quieta no meu silêncio em casa, mas quando eu tô num lugar confortável com alguém e dependendo de situações, eu sou extremamente tagarela. Não calo a boca, que é o lado TDAH. TDAH, em geral, é um bichinho extremamente sociável que não cala a boca. Quando eu era modelo, como eu já falei em outros vídeos, o rolê de viajar, quando marcavam viagem pra mim, era uhul, aventura. Esse é o lado TDAH. Daí, dias antes de viajar, eu começava a ficar mal. Chegava no local, passava a grande parte do tempo chorando, não me adaptava às pessoas, tinha muitas dificuldades relacionadas ao autismo. E quando eu voltava para casa, depois de alguns meses, eu esquecia as crises, esquecia todas as coisas horríveis que eu tinha sofrido nos lugares, abuso, todos os tipos de coisa. Daí passava 2 meses e eu já tava, uhul, novidade. E repete, 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 repete. Memória é uma coisa muito curta quando tu tem necessidade de dopamina, vício em dopamina, porque tu tem pouca dopamina no teu organismo. O TDAH atrapalha o meu desenvolvimento como AHSD e mascara a minha parte autista. Tanto que eu falei que tem coisas que batem de frente uma com a outra, e aí entra naquele lance de dificultar o diagnóstico, por isso que nesses casos é importante fazer todo esse processo com pessoas que entendam dos dois transtornos. Eu atualmente estou indo dormir 4, 5, 6 horas da manhã, não acordando descansada. Isso faz parte daquele negócio que eu falei de distúrbios do sono. E eu tenho problemas com hábitos. Mesmo se eu tenho muito interesse em alguma coisa, tudo vai da obsessão pro completo desinteresse a partir de um período, se não é aquela coisa que é um hiperfoco eterno meu. E mesmo esses, às vezes eu acabo mudando porque a minha parte TDAH precisa de coisas novas. Um exemplo é o exercício físico, que eu sei que ajuda nos transtornos, mas eu preciso sempre de novidade para seguir gerando dopamina. E se não tá mais instigante, difícil ou qualquer coisa do tipo, eu crio desinteresse súbito e bem forte. Inclusive meu clínico ou meu atual psiquiatra, não lembro, memória de peixe, me deu a ideia de eu fazer exercícios assim que eu acordo, assim já elimina a parte horrível de uma vez. E eu fiz. Durou uma semana. É sempre assim. Eu tenho dificuldade para trabalhar. Tenho 38 anos, bastante travada pelo TDAH. Eu tenho muitas ideias de microempreendimento, 10, 20 por ano, algo bastante comum em TDAHs. Inclusive, eu fiz um Reels esses tempos sobre isso, porque a gente tem ideias sem fim. E aí eu começo a fazer uma lista gigantesca de todas as coisas que eu tenho que fazer daquele empreendimento para começar, monto todo o esboço, monto a ideia, me asseguro de que não vai faltar nada, começo a ir atrás de material para comprar se for uma coisa que precisa ser física, e aí eu começo a complicar mais do que deveria, e aí vem o perfeccionismo que trava absurdamente, e aí pronto, tá na hora de começar a fazer, sumiu o interesse. E não é uma coisa assim, só se esforça mais. Não, é uma coisa do nosso cérebro, é uma desregulação, não funciona assim. Talvez a gente consiga um pouquinho quando a gente está com uma medicação certa, mas acredito eu que nunca 100%. Eu não confio em mim e no meu potencial e eu tenho muita síndrome de impostora. Eu levo críticas para um lado muito pessoal e negativo, eu tenho personalidade altamente sensível, mas também tem a ver com a quantidade de críticas que TDAHs recebem ao longo da vida. Uma pesquisa mostra que TDAH sofre na infância em média 20 mil críticas a mais do que neurotípicos. Isso internaliza, faz com que a gente não acredite na gente, faz com que a gente acredite que a gente é burro, faz com que a gente perca a noção de que a gente consegue conquistar coisas. E isso nos transforma. Eu tenho hiperfocos fixos do autismo, mas hiperfocos transitórios do TDAH, que precisa sempre de novidade. Esses são aqueles, tipo... Eu tava procurando uma caminha pra comprar pro meu gato, porque ele só tem cama enjambrada até hoje, ou ele dorme na minha cama, no sofá, ou nas caixas de papelão que eu forro, enfim, coisa com estofadinho, assim. Daí, do nada, eu tava procurando cama e, eventualmente, eu comecei a procurar como fazer uma cama
Estava pesquisando espuma por metro, pesquisando vídeos de tapeçaria que mexem com estofados, densidade de espuma, e é difícil sair do hiperfoco, porque o hiperfoco gera dopamina. E hiperfoco, eu gosto sempre de lembrar que não é um foco grande em algo, porque quando a gente fala de autismo e de TDAH, a gente está falando de uma desregulação do foco que é parte da disfunção executiva, sendo ele muito exagerado, hiperfoco, ou não existente. Hiperfoco faz a gente esquecer de comer, fazer xixi, viver. Tudo bem que tem pessoas que têm hiperfocos, felizmente, nas coisas que elas trabalham e ganham dinheiro com aquilo. Mas mesmo assim, ele vai te desgraçar de alguma forma na tua saúde mental ou até na tua saúde física, porque tu não vai conseguir sair daquilo. No carnaval, agora que passou, eu li acho que 4 livros, um atrás do outro, consumindo eles. E quando eu tô desse jeito, eu levo o livro pro banheiro, eu levo o livro pro banho, eu cozinho as coisas colocando o celular em cima de um copinho assim alto para ficar mais ou menos na minha altura, para ficar lendo, porque por enquanto eu leio no celular, quero comprar um Kindle o dia, amém? E não consigo trabalhar, não consigo largar. E aí quando eu consigo parar esses períodos que eu tô assim, eu crio regras restritas. Eu volto a restringir coisas de forma muito restrita, porque eu sei que se eu abrir brecha para um pouquinho, vai me ferrar de novo. Mas eu não consigo seguir essas regras por muito tempo, porque hiperfoco é vício, porque o TDAH tem baixa dopamina. Então tudo que gera dopamina nos vicia muito mais do que o neurotípico. E falando em vício por baixa dopamina, eu passei por abuso de substância química, compulsão alimentar, sou ex-fumante, evito ter qualquer bebida alcoólica em casa. Eu tenho pensamentos nada lineares, completamente ramificados e que às vezes não chegam em lugar nenhum e eventualmente pipoca um pensamento que não tem nada a ver com o que eu tô falando e entra no assunto que eu tô falando agora e eu não concluo o pensamento. E aí tem a permanência de objeto, que é um assunto polêmico. Permanência de objeto é aquele lance de saber que algo existe mesmo que tu não esteja vendo aquela coisa. Que é aquele lance que a gente desenvolve quando crianças, tipo aquela brincadeirinha que os pais se escondem e quando muito bebê a gente chora porque a gente acha que os pais sumiram. Mas a gente desenvolve a permanência de objeto em algum momento e a gente sabe que os pais estão lá mesmo quando eles se escondem e a gente dá risada. Mas algumas pesquisas mostram que TDAHs e autistas não desenvolvem permanência de objeto da mesma forma. E se esse for o caso, é isso que me faz esquecer todas as coisas que estão em armários, em gavetas de geladeira. E pode ser por isso que eu inconscientemente deixo coisas que eu preciso, que eu acho que eu vou usar um dia, por cima de tudo. Porque eu sei que se eu guardar aquela coisa, eu nunca mais vou lembrar dela. E esse, se a gente não vê, não existe, pode fazer a gente esquecer da existência das pessoas. E isso ocorre bastante comigo. Mas como eu já falei antes, não é um super esquecer, é um esquecer assim que a gente vai lembrar de ti um dia, ou não. Mas eu vou colocar aqui um print de um podcast da Tribo TDAH, que é onde eu tive meu primeiro contato com permanência de objeto. Daí se tu quiser ver e aprender mais sobre, procura por esse podcast. E por fim eu queria falar sobre problemas sociais do TDAH, que são diferentes do autismo, mas TDAHs também têm problemas sociais. Comigo eles ocorrem por impulsividade, falar merda sem a gente pensar, que pode fazer a gente perder amigos, por distração, por não estar atento ao que a pessoa está falando, por a gente parecer pessoas que não estão nem aí para os outros, mas a gente tá super aí para os outros. Só que a gente tem dificuldades que os outros não têm. E por esquecimento. Esquecer de datas, esquecer de compromissos, esquecer de copos em cima da mesa, esquecer de coisas que podem levar a problemas de convivência, e assim vai. E provavelmente tem outros problemas sociais que eu não tô lembrando agora, então escreve aqui embaixo se tu lembrar de alguma coisa. Então tá, esses foram os traços que eu lembrei. Certamente esqueci de alguma coisa e eu posso fazer um vídeo 2, se for o caso. Espero que tenham gostado, que possa ajudar alguém que esteja com essa pulguinha atrás de orelha. Busquem ajuda profissional e não leve esse vídeo como ferramenta de diagnóstico, por favor. Ah, e deixa teu likezinho se tu não deixou antes, tá? Um beijo.